18h20, pelo horário oficial de Brasília, capital de todos os brasileiros. 6 horas da tarde, mais 20 minutos, horário oficial de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, nome completo deste país chamado de República Federativa do Brasil, que é o nome correto, completo ou simplesmente chamado de Brasil. Hoje, domingo, dia 13 de julho de 2025, um início de noite, fim de tarde, não, final de tarde, início de noite, com o término da partida entre Chelsea PSG, Chelsea Paris Saint-Germain. Vitória do Chelsea, placar de 3 para o Chelsea, 0 para o PSG, 0 para o Paris Saint-Germain. E agora vamos com a abertura tradicional aqui do canal. Vamos lá. E aí, pessoal, Jefferson na área. Bom, comecei o vídeo aqui um pouco diferente, falando aqui o horário, a data e a manchete do vídeo de hoje. A manchete do vídeo de hoje é a seguinte: em jogo, com domínio total de Chelsea, o time Blue leva a melhor contra o time do PSG. Aconteceu na tarde deste domingo, dia 13 de julho de 2025, o jogo da final do Mundial Interclubes, a final do Mundial de Clubes, ou chamada também final da Copa do Mundo de Clubes 2025 da FIFA. Jogo realizado nos Estados Unidos, em Nova Jersey, no MetLife Stadium. Tá? Então, jogo realizado nos Estados Unidos, em Nova Jersey, no MetLife Stadium. Neste jogo, o Chelsea atropelou o PSG, Paris Saint-Germain, pelo placar de 3-0 e foi campeão do Mundial de Clubes, do Mundial Interclubes, da Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025. Eu estava torcendo para o Real Madrid, mas quando eu vi meu amigo, a vaca literalmente foi pro brejo. 1, 2, 3-0. Aí azedou o caldo da cana. Aí a vaca literalmente foi pro brejo para o PSG. Amigos, na minha opinião, vou destacar que o primeiro foi o jogo. Foi um jogo com total domínio no primeiro tempo. Total domínio no primeiro tempo do Chelsea. E, meus amigos, no segundo tempo, foi domínio do PSG, mas fez vários chutes, parou lá no jogador do Chelsea, que me fugiu o nome do cidadão, e não chutou o gol. Teve vários chutes que pararam no jogador do Chelsea, que me fugiu o nome do cidadão, né? Que me fugiu o nome do cidadão, jogador do Chelsea. Mas teve várias oportunidades. O PSG, não tão boas contra o Chelsea. O Chelsea, apesar de estar torcendo contra o Chelsea nesse espetáculo futebolístico, nesse jogaço futebolístico, nesse jogaço de bola, para mim, eu achava que o PSG, Paris Saint-Germain, com 4 taças, com 4 títulos na temporada 2024-2025, ia ser melhor, tá? Mas, infelizmente, não foi melhor. Foi pior do que o Chelsea. E, amigos, o Chelsea
com todos os méritos, venceu o PSG, tá? Então, com todos os méritos do mundo, Chelsea venceu o PSG. Hoje, não deu para o PSG, infelizmente. Chelsea, campeão do Mundial Interclubes, campeão do Mundial de Clubes da FIFA 2025, campeão da Copa do Mundo de FIFA 2025, primeira Copa do Mundo de Clubes deste novo formato. Amigos, infelizmente não. Infelizmente não deu para o Chelsea, infelizmente não deu para o Real Madrid, para o PSG, aliás, né? Infelizmente não deu para o PSG. O Chelsea foi muito mais time, tá? O Chelsea foi muito mais time hoje do que o PSG. Indiscutivelmente, essa é a real verdade. Essa é a real verdade. O Chelsea foi muito mais time que o PSG. Então, Chelsea venceu o PSG, tá? O Chelsea venceu o PSG 3-0 placar final. E, meus amigos, agora eu falo. Eu falo aqui para vocês o que foi, na minha opinião, o jogo. Foi um jogo muito disputado, pegado por ambas as equipes, jogo bem emocionante no finalzinho, eu diria. Um jogo bem pegado no finalzinho, principalmente, mas domínio de bola totalmente no primeiro tempo do Chelsea. No segundo tempo, ambas as partes, Chelsea, PSG, Chelsea, Paris Saint-Germain, tiveram um domínio de bola. Mas o destaque do jogo, para mim, foi, pessoal, o Chelsea, tá? O Chelsea foi o destaque do jogo. Se eu fosse escolher o craque do jogo, eu escolheria o jogador do Chelsea, o jogador dos Blues, que é o João Pedro. João Pedro que deu a vitória para o Chelsea. João Pedro que fechou a tampa do caixão. João Pedro, para mim, é o craque do jogo pelo aquele belíssimo gol que sacramentou a vitória do Chelsea, dos Blues, tá? Então, João Pedro, jogador brasileiro do Chelsea, na minha opinião, leva o craque do canal. Então, o craque do jogo de hoje, para mim, com certeza, indiscutivelmente, na minha opinião, é o jogador brasileiro João Pedro, do Chelsea, tá? Que João Pedro, revelado pelo Fluminense, né? Fez aquele gol que fechou a tampa do caixão, tá? Aquele gol que fechou a tampa do caixão do Chelsea. O Chelsea foi merecidamente campeão. Eu estava torcendo, obviamente, estava torcendo para o PSG, Paris Saint-Germain, mas não deu, infelizmente. Copa do Mundo de Clubes. O que eu tenho a destacar? O que eu tenho a destacar da Copa do Mundo, pessoal? Que eu tenho a destacar que teve muitos jogos paralisados pela FIFA. Sério, muitos jogos
paralisados. Isso é um absurdo. Por causa daqueles raios que, se eu não me engano, foram 5 jogos, é isso? É, exatamente isso. 5 jogos paralisados pela FIFA por causa daqueles malditos raios. De resto, o Flamengo foi eliminado para o Bayern, que doeu isso no fundo da minha alma. O Palmeiras continuou chupando o dedo. Palmeiras, Palmeiras sem Mundial, mais uma vez, de novo, contra o Chelsea, que na final do Mundial de 2022 eliminou o Palmeiras, claro, no Mundial do antigo formato. E o que vale destacar também, senhoras e senhores, foi o Fluminense, o Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo. O melhor time do Brasil foi o Flamengo. O melhor do Brasil, na minha opinião, foi o Flamengo. Mas agora, ponto negativo, foi aquela paralisação bizarra, bizonha, ridícula da FIFA. E também aquele gol do Fluminense, aquele gol de pênalti que era para ser marcado, não foi marcado, porque como eu falei no último vídeo, né? Como eu falei no último vídeo, a FIFA não gosta de final sem ser europeia. A FIFA queria final europeia, a FIFA conseguiu final europeia. Porque a verdade é que para a FIFA isso gera grana, dinheiro. E para os clubes europeus também gera grana, dinheiro. Então a FIFA queria grana, a FIFA conseguiu grana, os clubes conseguiram grana também, porque leva uma baita grana o clube vencedor, né? Então a FIFA, mais uma vez, final europeia. Infelizmente, a FIFA não sabe fazer uma boa organização. Por conta das paralisações bizarras, ridículas, né? E por conta dessa obsessão da FIFA por final europeia e mundial de clubes em eventos de grande porte da FIFA. Meus amigos, esses são os pontos negativos. O número absurdo, preocupante, eu diria, de paralisações dos jogos por causa daqueles raios que caíam toda hora e paralisava toda hora. E também por conta desse gol do Fluminense que era para ser validado, mas não foi porque a FIFA queria final europeia, a FIFA conseguiu final europeia. Mas de resto, foi um mundial bem tranquilo, mundial bem pegado, mundial bem legal, bacana. E os Estados Unidos, sinceramente, não serviria para nem sequer sediar a Copa do Mundo, porque a FIFA tem que rever isso aí, né? A FIFA tem que rever essa Copa do Mundo de clubes do ano que vem, que tá aí, né? Faltou menos de um ano, falta um pouco mais de um ano. Faltou menos de um ano. Né? Então a FIFA tem que rever isso aí, porque paralisar o jogo por 2 horas é um absurdo. É um absurdo que a FIFA, a sacanagem que a FIFA está fazendo. Fora isso, uma Copa do Mundo de Clubes muito boa, revelou grandes zebras, revelou grandes clubes, revelou até clubes pequenos, né? Revelou bastante zebras, revelou bastante clubes que não tinham a menor chance de ganhar, de disputar, mas foram alguns para as oitavas, os outros para as quartas, os outros para a semi. Meu amigo, foi uma Copa do Mundo muito boa, muito proveitosa, muito legal. E 2029, espero que seja melhor essa questão da organização da FIFA, tá? E espero que seja melhor a questão da imparcialidade, porque a FIFA quer final europeia. Sempre quer final europeia, e conseguiu final europeia hoje. Então, deu Chelsea campeão. Foi uma ótima Copa, mas a FIFA tinha que rever para ano que vem esse negócio das paralisações por causa de raio. Né? O decreto federal dos Estados Unidos, para mim, pouco que se dane, decreto federal dos Estados Unidos, para mim, pouco me importa, mas se é decreto federal dos Estados Unidos, como diz o ditado, obedece quem pode e manda. Não, é ao contrário.
Eu não sei se é obedece quem pode, manda quem tem juízo. Acho que é obedece quem tem juízo, manda quem pode, né? Então, é obedece quem tem juízo, manda quem pode. É exatamente isso que revelou esse Mundial, porque obedece quem tem juízo, que é a FIFA, e manda quem pode, é os Estados Unidos. Bom, mas é isso. Jogo de hoje, jogo bem disputado, pegado, jogo muito bom. Então, mais uma vez, Chelsea, campeão da Copa do Mundo de Clubes 2025. E a próxima Copa do Mundo de Clubes, próximo Mundial de Clubes, próximo Mundial Interclubes será no ano de 2019. No ano de 2029. 2019 já passou. Mas enfim, próximo Mundial será no ano de 2029. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beleza? Valeu, falou, até a próxima.